Já falei do medo, já falei da ansiedade e agora eu vou te explicar a relação entre o medo e a ansiedade. Só que antes eu vou te mostrar como que a gente enxerga a vida. Eu não sei se você gosta de filme, né? Eu amo filme, eu vivo dando dicas de filme no Instagram. E imagina, né, que você está vendo um filme apaixonado com ele e aí você está pensando em falar, né, com seu amigo, com sua amiga sobre esse filme, quer indicar para o seu amigo esse filme. E aí na hora que você chega contando que assistiu um filme maravilhoso, incrível, esse amigo chega e fala para você assim: não gostei, não gostei desse filme, achei ele horroroso e não sei como é que você conseguiu gostar desse filme. E aí você fica achando estranho, né? Porque você ficou tão apaixonado com esse filme, o seu amigo ficou tão, né, assim, achou o filme horroroso. Essa é a forma que a gente vê a vida, né? Então eu dei o exemplo do filme pelo seguinte: quando você vive uma situação, você enxerga, interpreta e sente essa situação à sua maneira. Uma mesma história, uma mesma situação é vivido pelo seu primo, pelo seu pai, pela sua mãe, pelos seus amigos de outra forma. Então a nossa vida, ela não se resume ao acontecimento, à situação. Ela se resume à interpretação que a gente faz daquela situação. Então eu vou te explicar aqui como é que o medo e a ansiedade operam na nossa vida. E hoje mesmo, com essa aula, você vai aprender como observar e como se perceber diante da vida, né? Como você age, como é a sua interpretação diante da vida e como fica a sua ansiedade, tá? No final aí da aula você vai fazer um teste, eu vou também deixar aí para vocês baixarem, mas deixa eu te explicar como é que a ansiedade e o medo operam na sua vida, tá? A ansiedade é uma emoção que ela transmite, né, muita preocupação. E o medo é uma emoção também que transmite um sinal de perigo, um sinal de alerta. Então, na verdade, o medo está no centro da ansiedade, né? Quando a gente está ansioso, o medo é o estado psicológico da ansiedade, né? Portanto, a ansiedade é um estado emocional que é desencadeado por um medo inicial, tem um gatilho. Por exemplo, eu vou te contar um caso de uma paciente, né? Vou dar o nome dela de Maria. Ela sempre que pensa em participar de uma reunião de trabalho, ela fica extremamente ansiosa. Por quê? Porque ela já teve um trauma passado, né? Então, o que causou a ansiedade da Maria foi o medo de se sentir constrangida ali naquele lugar. Então, ela pode apresentar esse medo limitador ou medo opressor que eu falei na última aula. O medo limitador, ele vai fazer com que a Maria fique a semana inteira pensando no sofrimento, né, por antecipação, quando essa reunião acontecer. E ela vai ficar pensando que muitas coisas ruins vão acontecer, ela vai ter taquicardia, insônia, dor de cabeça, vai ficar muito irritada, as pessoas vão achar que ela está ali com algum problema. E o tempo inteiro ela vai ficar pensando nessa danada dessa reunião. Se ela tiver um medo opressor, ela vai ficar na reunião se preparando para um constrangimento aí futuro, né? Ela está na reunião, mas não está prestando atenção na reunião. A memória dela fica afetada, a concentração fica afetada, ela tem taquicardia, ela transpira. Então eu vou colocar aqui embaixo alguns sintomas da ansiedade. Ainda tem, né, um agravante do medo opressor e do medo limitador, que é o fato da pessoa ir, né? Tem gente que tem o medo, que ele não enfrenta a situação, né? Ele fica ali paralisado, não enfrenta o medo dele, né? O medo de ir para a reunião, de frequentar aquela reunião. E ainda tem também a pessoa que enfrenta, mas ela tem as sensações físicas, psicológicas e emocionais. Então, vou colocar aqui para vocês alguns desses sintomas, tá? Os sintomas físicos: palpitação, falta de ar, respiração rápida, dor ou pressão no peito, sabe? Quando a pessoa chega e fala: ai, Lili, nossa, eu tô sentindo uma dor aqui, ansiedade, né? Sensação de asfixia, tontura, sudorese, calor, calafrio, estômago embrulhando, vertigem, sabe? A pessoa fica ali: ai, Lili, eu tô, né, sentindo meio tonta. As pessoas sentem tremores, formigamento, dormência, tem gente que sente dormência em algumas partes do corpo, fraqueza, desequilíbrio, né? Eu já tive paciente chegando e falando que estava com
ficando tonto, como se fosse labirintite. Sensação de desmaio, tensão muscular, rigidez, boca seca, tá? E alguns sintomas cognitivos. O que é esse sintoma cognitivo, gente? É sintomas de pensamento. Então, a pessoa fica ali morrendo de medo de perder o controle, ela fica pensando nisso o tempo todo, de ser incapaz, né, de enfrentar aquela situação, medo de problemas físicos, acidentes, morte, medo de enlouquecer, né, tô ficando doida. Medo da avaliação negativa dos outros, igual a Maria na reunião, né, ficou com medo ali do que poderia acontecer. Pensamentos, imagens, lembranças assustadoras, percepções totalmente fora da realidade. Ficar alheio à realidade, né? É um sintoma cognitivo, a pessoa fica ali pensando em muitas coisas. Baixa concentração, confusão, fica distraído, a atenção fica ali focada só no problema, ela não consegue ter uma atenção difusa. A pessoa fica hipervigilante ao perigo, né? Tá ali sempre achando que alguma coisa vai acontecer, a memória fica ruim, dificuldade de pensar, né? A pessoa não fica objetiva. E aí tem os sintomas comportamentais, né? A pessoa ela pode ter o medo limitador e o medo opressor, de ficar ali pensando na situação e enfrentar, mas ela também pode ter o sintoma comportamental de evitar, né? Então, um dos sintomas comportamentais é evitar, fugir, né, da situação, buscar segurança, né, chamar alguém para ficar com ela, a pessoa fica desassossegada, muito agitada, anda, né, de um lado para o outro, nervosa, fica ou então paralisado, né, fica meio imóvel ali, não consegue falar, não consegue se expressar. Às vezes a pessoa está ali numa palestra e ela perde, né, ali, é como se apagasse tudo da memória dela. E aí nós temos os sintomas emocionais, que é ficar muito nervosa, irritada, tensa, briga com tudo toma uma proporção muito grande, né? A pessoa se sente muito assustada, então está no lugar e está ali tremendo, né? Quem tem fobia social, por exemplo. Sentir muita ira, sabe quando a pessoa perde o controle? Eu perdi o controle, né? Gritei, ou então a pessoa fica ali apreensiva, impaciente, frustrada, tá? Então esses são alguns dos sintomas da ansiedade, né? E aí eu vou pedir para vocês pausarem o vídeo, que eu vou fazer algumas perguntas para vocês entenderem como apresenta a ansiedade na sua vida, né? Como que você lida com a ansiedade. E como esse curso, gente, ele é muito prático, eu vou fazer com vocês. É claro que tem a parte para vocês imprimirem, mas eu vou fazer junto com vocês, tá? Então nós temos um medo central, tá? Um medo que está por trás da nossa ansiedade. Então, de acordo com o seu estado de ansiedade, você vai escrever, aí você vai pegar o papel, que eu pedi, né, o caderno para vocês fazerem os testes, e escrever de uma forma bem sucinta ali o que te deixa ansiosa, né? Em quais situações ou quais são os fatos que desencadeiam a sua ansiedade, quando você mais tende a se sentir ansiosa, né? Quais são os momentos que te deixam mais ansiosa, e o que você pode evitar fazer porque se sentiria muito ansiosa. Então responde isso aí para mim, tá? Pausa o vídeo. Então agora que você voltou, de acordo com o medo central que desencadeia a sua ansiedade, a gente precisa entender, né, o que está por trás daquilo ali. Por exemplo, a Maria que tem constrangimento, né, tem medo da reunião. Então vamos supor, né, que você também tenha medo de reunião. E você vai responder, né, vai pausar e responder. O que de pior, gente, pode acontecer na situação ansiosa? Né? O que pode acontecer nessa reunião de pior? Né? Existe algum resultado terrível que você tem medo que aconteça nessa reunião ou no que você escreveu aí? Qual é a ameaça ou perigo que isso representa para você ou para algum parente, né, alguma pessoa importante para você? Tá? Pausa e responde. Voltando, de acordo com essas respostas, você vai escrever as sensações que a ansiedade te causa, os sintomas físicos, sintomas cognitivos, né, os pensamentos que ela causa em você, os sintomas comportamentais, se você vai com medo mesmo, ou se você evita, foge. E os seus sintomas afetivos, né, emocionais, o que você sente? Você sente muito medo, muita preocupação, tá? E agora você vai pausar de novo para fazer um teste, tá?
Você vai responder sim ou não para cada item desse teste. Também está aí embaixo para você imprimir. Mas vai fazendo aqui comigo, né? É mais fácil para você refletir. Então, o item número 1 desse teste é: meus episódios de ansiedade me afligem de maneira moderada ou intensa. Coloca aí, sim ou não. 2. Fico ansiosa diante de situações ou tarefas comuns que a maioria das pessoas encara sem dificuldade. Sim ou não. 3. Tenho episódios de ansiedade diariamente ou ao menos várias vezes por semana. E aí, sim ou não? 4. Tenho problemas com ansiedade há vários meses ou anos. Sim ou não? 5. Meus episódios de ansiedade duram mais do que se esperaria diante de uma situação. 6. Evito certos lugares, situações, pessoas ou atividades por causa da ansiedade. Sim ou não? 7. A ansiedade interfere no meu trabalho, na escola, nos relacionamentos com as pessoas e sempre nas relações familiares. Sim ou não? 8. Tenho a tendência de pensar em tragédias, no pior desfecho possível quando estou ansiosa. Sim ou não? 9. Tenho crises repentinas de ansiedade ou ataques de pânico. 10. Minha ansiedade se espalhou e agora inclui uma série de diferentes situações, objetos, pessoas, tarefas. 11. Não sou muito bem-sucedida no controle da minha ansiedade sem medicação. 12. Eu me tornei muito apreensiva, temerosa dos episódios de ansiedade, eu tenho medo da ansiedade, né? 13. É cada vez mais difícil me sentir calma ou segura. 14. Amigos íntimos ou familiares acham que tenho um problema de ansiedade. 15. Sempre tive tendência de ser uma pessoa ansiosa ou nervosa. Sim ou não? Então você vai parar, né? E somar. Se você respondeu sim, né? Para muitas dessas questões, significa que você se beneficiaria muito, muito de um acompanhamento individual, tá? Psicologia, né? Psicoterapia. E se você já faz um acompanhamento ou sua ansiedade não está te limitando em muitas áreas da vida, com esse curso você vai aprender a controlar e viver muito mais leve apesar da ansiedade. Então, os próximos módulos serão apenas das técnicas, tá? Então, a técnica nós temos técnicas cognitivas, né, com o pensamento, nós temos técnicas comportamentais, nós temos técnicas emocionais. Então, agora nós vamos falar sobre os pensamentos. Depois eu vou falar sobre relaxamento, sobre mindfulness, não são coisas iguais, né? Eu vou falar sobre visualização. Então agora vem comigo para você entender o seu pensamento diante da vida, diante das coisas e diante das pessoas.